Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje vamos falar sobre o NaNoWriMo de 2021. Eu deixei algumas perguntas no Instagram, se vocês não me seguem no Instagram, por favor façam-no. Vou deixar o link aqui em baixo na descrição, mas então deixei-vos lá uma caixinha para perguntarem o que vocês quisessem sobre o NaNoWriMo. E uma pergunta bastante comum é: Ana Teresa, o que é o NaNoWriMo? E NaNoWriMo significa National Novel Writing Month, ou seja, o mês nacional de escrever um livro. E durante o mês de novembro há o compromisso de escrever 50.000 palavras, ou seja, 1667 palavras por dia. E o objetivo é, acima de tudo, divertir-nos e saber que nós podemos escrever um livro. E eu gosto muito, eu faço o NaNoWriMo desde 2015 e é algo que me completa bastante enquanto escritora. Portanto, eu também vou deixar aqui em baixo o link para o site do NaNoWriMo, caso vocês estejam interessados em juntar-se, juntem-se a nós, por favor, porque é mesmo muito, muito bom. Depois, aqui uma outra pergunta foi: qual é a parte mais difícil para ti? E é assim, durante o NaNoWriMo, é assim, mês de novembro como é que eu vou te explicar o mês de novembro, não é? Portanto, acontecem muitas coisas, até acontecimentos comuns na nossa vida de repente tornam-se demasiado overwhelming por estarmos a escrever um livro. E a estar a escrever um livro sobre aquela pressão de eu tenho que chegar ao fim do mês e eu tenho que ter 50.000 palavras escritas. E portanto, para mim, a parte mais difícil é normalmente ali entre o dia 15 e o dia 20, em que parece que eu não vou conseguir terminar o NaNoWriMo e normalmente são sempre assim uns dias em que eu não sei muito bem o que fazer em relação à escrita e portanto eu sinto-me sempre um bocadinho perdida aí nesses 5 diazinhos, mas depois no dia 20 a pessoa pensa: oh meu Deus, faltam só 10 dias, a pessoa consegue e portanto depois acaba por correr tudo bem. Mas aí sim, esses 5 dias são a parte mais difícil para mim. Também pode ter a ver com o facto de estar a coincidir com o ato 2 e o ato 2 é sempre um ato de escrita que, epá, é difícil porque é o means to an end e portanto para mim acaba sempre por ser assim uma parte muito desafiante do meu processo de escrita. Portanto, esta é de facto assim aquela parte do Nano que para mim é a mais difícil. Depois também pediram dicas e então eu tenho aqui 5 dicas para vocês. Então é assim, eu vejo muito vídeos sobre escrita, sobre a arte de escrever e acho que isso é mesmo fundamental. Mas quem diz vídeos também diz lerem um bocadinho sobre o assunto. O Stephen King tem um livro que se chama Escrever, que eu acho que é um dos mais completos de sempre. Depois também há um livro que se chama Este Ano Escrevo um Livro, e que eu acho que também tem aqui umas dicas muito boas, tanto sobre escrever ficção como escrever não ficção, portanto também vejam isso. E portanto depois outros livros que nos inspiram sobre a arte de escrever, por exemplo O que se vê da última fila do Neil Gaiman, Art Matters também do Neil Gaiman, portanto são livros sobre escrita que eu considero que são muito, muito bons e muito importantes. A nível de vídeos, vocês podem ver sempre a estrutura dos 3 atos da Abby Emmons, posso deixar aqui em baixo o link na descrição para a playlist, porque para mim foi assim o primeiro contacto que eu tive sobre a arte de escrever algo ordenado. Portanto, é muito, muito bom. E depois também ver writing vlogs, eu adoro imenso, inspiro-me bastante neles e, portanto, a Kate Kavanagh, por exemplo, é uma escritora que tem imensos vlogs de escrita. Este ano eu não vou fazer essa rubrica do Escrevi Como, mesmo por uma questão de eu quero muito focar-me no meu processo de escrita e em melhorar como escritora e em perceber quem eu sou enquanto escritora e, portanto, não quero ter aqui influências externas, mas devo dizer-vos que o ano passado o melhor vlog de escrita que eu fiz foi o Escrevi com uma Colleen Hoover, porque eu estava numa época, o ano passado, em que eu tinha montes de palavras em atraso e canalizar a Colleen Hoover para o meu processo de escrita foi o que me salvou o NaNoWriMo o ano passado. Portanto, vou deixar aqui também o link para a playlist, porque já são alguns, eu já fiz durante 2 anos, acho eu,
portanto todos os fins de semana fazia um autor e portanto ainda são alguns, mas este ano eu não vou fazer. Depois, a terceira dica é fazer parte da comunidade. A comunidade do NaNoWriMo Portugal é muito, muito unida e portanto depois também há as Word Wars e sprints de escrita e essas coisas todas, portanto experimentem porque é mesmo muito bom e é assim, eu durante as Word Wars ou sprints de escrita, como vocês lhe quiserem chamar, eu escrevo imenso e eu safei muitos dias do meu NaNoWriMo fazendo essas sprints com outras pessoas e portanto juntem-se porque vai ser também muito bom. E depois no fundo também é fantástico porque nós estamos a passar por algo dentro do nosso processo de escrita e de certeza que há outra pessoa do outro lado que também está a passar pelo mesmo e portanto a comunidade aqui cresce imenso e é sempre muito bom nós podemos falar com outras pessoas, sei lá, comunicar e falar e percebermos que não estamos sozinhos nesta jornada. Depois, a quarta dica que eu tenho é criar uma rotina de escrita. Tipo, por favor, não deixem para a última hora, para as 11h30 da noite, vocês terem que escrever as vossas 1667 palavras, porque isso vai ser muito mal para vocês. E portanto, eu este ano ainda não sei bem como é que vai ser a minha rotina de escrita, porque os meus dias hoje em dia são muito diferentes. Portanto, eu acho que é algo que eu vou ter que planear assim, tipo na noite anterior, quando é que eu vou escrever no dia a seguir. O que vai ser um grande desafio para mim, porque eu sou uma pessoa muito rotinas e pronto, veremos. Mas, acima de tudo, criar uma rotina de escrita, seja escrever de manhã, seja escrever à tarde, seja escrever à noite, seja participar em Word Wars e, portanto, façam isso, participem mesmo, façam mesmo um esforço para participar e criar a vossa rotina de escrita. Eu, quando crio a minha rotina de escrita, sou assim um bocadinho de ghost, ok? Eu vou explicar. Que é, durante aquela hora, eu estou completamente focada em escrever e depois durante o dia eu esqueço completamente o facto que eu já escrevi aquilo e já não, tipo, não quero falar com mais ninguém sobre a arte de escrever, ok? Pronto. Portanto, eu sou um bocadinho assim, mas vocês estão à vontade, sejam vocês mesmos, whatever, o que importa é escrever. E portanto, ao longo destes anos, a minha rotina de escrita tem sido fundamental para eu chegar ao fim do mês e ter as 50.000 palavras escritas. E por fim, a última dica é, se vocês forem planear a vossa rotina de escrita, planeiem também o que é que vão escrever. Porque nos primeiros dias, assim na primeira semana, a pessoa ainda está um bocadinho motivada aqui pelo aquele esforço de oh meu Deus, eu estou a escrever e está a correr bem. Mas depois quando vocês entram no segundo ato, e o segundo ato normalmente é sempre assim o mais complicado, a vossa motivação vai descer a pique. Eu não estou a brincar, acontece a todos e ali, assim, a partir do dia 15, aquele meio do mês é caótico e é quando os maiores imprevistos das vossas vidas vão acontecer, acreditem. E portanto, acima de tudo, criem, opá, eu não estou a dizer que é para fazerem capítulo a capítulo, mas criem uma linha de tempo para vocês escreverem o que é que vocês querem escrever, qual é o ponto A em que vocês vão começar e qual é o ponto B em que vocês vão acabar e escrevam assim, tipo, algumas cenas-chave que vocês queiram escrever durante o NaNoWriMo, porque nos dias em que vocês não têm motivação, nos dias em que vocês não sabem o que é que vão de escrever e esses dias vão chegar, vocês sabem para onde é que querem ir, vocês têm para onde apontar a vossa criatividade e, portanto, é muito, muito fundamental planear alguma coisa, mais ou menos, mas planeiem, por favor. E então, este ano eu vou escrever o segundo livro do Project One, eu já o escrevi o ano passado e vou deitar aquele draft para o lixo. Porque o ano passado foi um ano completamente atípico e, bem, este ano continua a ser, mas enfim, mas realmente a minha escrita não estava nos melhores dias e eu tinha imensas coisas nos meus ombros e coisas que eu colocava em mim mesma e que depois só me estafavam por completo. E portanto este ano eu quero fazer a coisa um bocadinho mais chill, mais calma e portanto não vou fazer o escrevi como autor X, Y, Z, whatever e também não vou participar em lives do NaNoWriMo, portanto vai ser assim realmente algo que eu vou colocar dentro do meu casulo e eu não vou sair muito daí porque eu preciso mesmo de escrever o Project 2 e eu preciso muito me conectar com a personagem, que foi uma coisa que não aconteceu no ano passado, eu não estava a conseguir conectar-me com a personagem. E entretanto, eu já estive assim mais algum tempo
para amadurecer a ideia do manuscrito, para conhecer um bocadinho mais a personagem, para saber quais é que são as motivações e os medos da minha personagem principal e, portanto, vou realmente focar-me muito mais nisso agora neste NaNoWriMo. E dito isto, portanto, será a continuação do Project One, mas o foco será outra personagem principal. É claro que a personagem principal do Project One, do primeiro livro, vai aparecer, mas neste livro também vou introduzir outra personagem principal e outras personagens secundárias que vão ser muito, muito importantes para a história. E, portanto, é esse o meu grande objetivo agora no NaNoWriMo. Mas dito isto, eu planei fazer writing vlogs aos domingos, que depois vocês podem assistir na quarta-feira, se tudo correr bem, e portanto contem com isso, contem com writing vlogs na mesma, porque eu gosto muito de os fazer e acho que são também uma maneira de expressar a minha criatividade enquanto escritora e enquanto vlogger, e portanto vocês podem contar com isso e eu vou-vos dando updates também sobre como está a correr a minha escrita também nesses vlogs, portanto fiquem atentos. E portanto, pronto, é isso, eu realmente vou tentar incluir a minha rotina de escrita de manhã, acima de tudo. Eu não me importo de me levantar, por exemplo, uma hora mais cedo para poder escrever à vontade. E é assim, eu também sou uma escritora que escreve relativamente rápido, portanto, as 1667 palavras eu consigo escrevê-las uma hora e um quarto. Normalmente é essa a minha velocidade de escrita, portanto, eu acho que portanto, incluir uma hora de manhã não vai matar ninguém e não vai também incomodar aqui os meus períodos de sono. Portanto, acho que é algo execuível e que pode correr bem. Mas também vou-vos dando então alguns updates sobre como é que este processo de rotina de escrita está a correr numa vida onde eu não tenho rotinas. Portanto, isto também vai ser um grande desafio para mim. Este ano, como eu estou a escrever, portanto, a continuação do primeiro livro, que eu escrevi em 2019, este ano vai ser um bocadinho diferente, porque eu planeei capítulo a capítulo o segundo livro do Project One. E portanto isto vai ser assim mesmo algo inovador para mim, porque eu costumo ser uma plancer, ou seja, eu planeio algumas coisas no geral, mas eu não planeio capítulo a capítulo e o que é que cada personagem vai dizer. Mas este ano isso aconteceu e portanto eu escrevi 26 páginas de planeamento, portanto vocês vejam só. E portanto isto vai ser assim algo que eu nunca fiz na vida, eu nunca planeei a minha escrita assim tão afincadamente, capítulo a capítulo, mas acho que senti muito essa necessidade porque de facto quero ter aqui uma linha condutora entre os vários livros que eu vou escrever da saga e portanto eu precisava mesmo de escrever as ideias que eu tinha para cada capítulo para perceber qual era o fio condutor do livro e para perceber como é que ele se ia unir ao primeiro livro. E portanto foram 26 páginas e eu dividi-as para ato 1, 2 e 3 e portanto eu vou colá-las na minha parede, por exemplo assim o ato 1 vou colá-lo todo na minha parede, depois quando terminar o ato 1 vai o ato 2 e por aí fora. Vai ser uma loucura total, sim, vai, mas é o que de facto me vai ajudar a escrever mais, a escrever melhor e depois também a conseguir unir melhor as pontas entre o primeiro e o segundo livro. Não esquecer que o primeiro livro já está em processo de edição e, portanto, ele vai sair em 2022 e, portanto, eu preciso escrever um segundo livro brutal para quebrar todas as expectativas dos leitores e, portanto, e claro, também melhorar o meu processo de escrita e a maneira como eu escrevo e eu transmito a história. Portanto, isso também é algo que para mim tem um profundo sentimento individual. Portanto, o calendário de 2021 do NaNoWriMo já está impresso. Eu perguntei-vos, eu este ano tinha várias opções de escolha aqui do David Sia, que normalmente é ele que faz aqui os calendários do Nano, que eu imprimo. E portanto ele este ano ofereceu várias opções e eu perguntei-vos qual é que era assim a opção mais gira e vocês acabaram por votar, venceu por um voto a mais, o NaNoWriMo verde. Portanto, o que eu achei maravilhoso, porque NaNoWriMo verde é verde, verde de esperança, como disse a Tânia Dias.
portanto faz todo o sentido. Depois também tenho então aqui, vou tentar não vos mostrar assim grande coisa, mas tenho aqui então o outline, portanto são páginas assim, mas estão todas escritas na horizontal, são 26 páginas no total, o que é muito, e também foram muitas palavras escritas. E depois também tenho aqui ainda o meu caderninho de escrita, vocês provavelmente já viram este caderno de escrita noutros anos anteriores, é verdade, mas ele continua, eu ainda tenho aqui algumas páginas, tenho tipo... Ok, eu não tenho muitas páginas, eu tenho tipo isto para escrever, ok? Tipo 6 páginas, pronto. Mas o que importa é a intenção e, portanto, se me apetecer anotar aqui alguma coisa, também tenho aqui então os maiores segredos do Project One. Tão creepy, não sei se vocês viram este momento em que isto despencou-se completamente, mas foi muito creepy porque eu nem sequer ouvi, só vi pela imagem. E depois também tenho aqui a minha agenda bullet, em que eu vou fazer então um horário um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, ajustado às minhas necessidades. Portanto, em vez de fazer uma vista semanal, vou fazer uma vista diária com horas, que é para eu conseguir coordenar um bocadinho mais os meus timings de escrita e o meu trabalho. Portanto, vamos ver como é que corre. Estou aqui a contar muito com ela, porque ela vai ser muito preciosa para este NaNoWriMo. Portanto, estou a escudar-me das maiores coisas possíveis e imaginárias que eu posso ter para que este NaNoWriMo me corra o melhor possível, tendo em conta que a minha rotina de escrita pode não ser igual às dos outros anos e eu estou um bocadinho nervosa quanto a isso, tenho que admitir. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado aqui então deste preparando o NaNoWriMo com tudo incluído, Q&A e dicas e o que é que eu vou escrever durante o Nano 2021. Muito obrigada por terem assistido. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição. Adicionem-me também no site do NaNoWriMo como vossa amiga, porque quero saber o que é que também vocês vão andar a escrever. Não se esqueçam de seguir no Instagram, que é lá onde eu vou colocar os updates diários de escrita. Portanto, preparem-se, porque todos os dias eu vou dizer-vos quantas palavras é que eu escrevi e depois já sabem que nós vamos então aqui no nosso vlog semanal do NaNoWriMo. Eu sou a Ana Teresa, muito obrigada por terem assistido. Contem-me aqui em baixo se vocês vão escrever alguma coisa no NaNoWriMo e qual é o vosso projeto, quero saber tudo. E então nós vemos-nos no próximo vídeo. Até lá, boa escrita!